Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é um domingo, uma quinta-feira de sol bonito, feriado. E eu resolvi falar um pouco sobre esse pesadelo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um pesadelo ou somos assim mesmo? Que país é esse? Parece que o povo brasileiro perdeu a noção de futuro. Parece que o povo brasileiro não tem confiança que nós vamos chegar a um futuro melhor. Que nós não temos pessoas capazes de conduzir esse país para um lugar melhor. Nós somos um povo letárgico, descrente de tudo, um povo sem vontade, um povo sem educação, um povo sem saúde. Isso em pleno século XXI. E nós não andamos, demos alguns passos para trás, agora nessa temporada que nós estamos vivendo. Olha só, vamos fazer só uma análise do que aconteceu nesses últimos anos aí. Vamos começar aqui com o presidente Lula, que apareceu assim, como uma renovação, como se fosse algo de novo, que ia trazer algo de novo para esse país. E tanto o Lula entusiasmou esse país que houve uma confusão absoluta e total, simplesmente porque ele é uma pessoa lá do norte, de uma cidade pequena do norte do Brasil, uma família muito pobre, analfabetos, etc. E veio no pau de arara para São Paulo, confundiu-se tudo. Por causa disso, temos que dar o seu primeiro emprego como presidente do Brasil. O Lula nunca falou um projeto, um plano que ele teria para consertar o Brasil. Só falava frasezinhas repetidas, não tinha nada a dizer. Sempre protestando. Protestar era contra tudo isso que estava aí. Esse era o grande chavão dele. E com as pessoas batiam palma. Que cara inteligente, brilhante. A esquerda intelectual brasileira se encantou tanto com a basófia do Lula que dizia o seguinte: é o único homem que pode consertar esse Brasil. Ora, a esquerda brasileira, como o próprio Fernando disse, é uma esquerda burra. E burra é pouco. Porque se você vê o que a esquerda fez e faz, e até hoje é ligada ao Lula, apesar de tudo o que aconteceu, de tudo que ele demonstrou que era incapaz de qualquer coisa, Lula foi incapaz de fazer qualquer coisa boa por esse país. É simplesmente assim. Só olhar e perceber se Lula fez alguma coisa por esse país. Nada. Inclusive essa basófia de dizer que trouxe a pobreza para uma classe mais alta, isso é uma balela. Isso aconteceu naquela época, porque ele estava ali no governo, o mundo crescia absolutamente, favorecendo inclusive aos emergentes. E por sinal, no período dele, 2003 a 2010, o Brasil pertenceu ao grupo dos países que menos cresceram nesse mesmo período. O Brasil cresceu em média 4% ao ano no período do Lula. Os países emergentes, 6,5%. Os países da América Latina, 4,9%. Sem falar nos BRICS, que foi a 11%. Que crescimento é esse que o Brasil teve? Não teve crescimento nenhum. Numa época dessa, a época mais próspera da economia mundial, nunca houve um período como aquele de 2000 a 2008. E Lula vivia exatamente para 2003 a 2010. Tá certo?
Então, meus amigos, isso foi uma basófia total que Lula conseguiu trazer a classe pobre, incluir na classe alta. Tanto é que acabou o crescimento mundial. Tudo foi de água abaixo. O país é um desastre total, desemprego, 14 milhões de desempregados, recessão, 2 anos consecutivos de recessão, um desastre total e absoluto. É o legado do governo Lula. Esse homem terminou o seu governo com a maior aprovação popular que já existe nesse Brasil, 84%. Meus amigos, hoje nós estamos claramente sabendo o que é que isso aconteceu. A base política do Lula, o prestígio político do Lula, que alguém dizia que ele era um político formidável, né? Ninguém tinha capacidade política que tinha o Lula, que falava a linguagem do povo. Se ele é povo, ele tem que falar a linguagem do povo, não tem nada de mais nisso. E ele falava para mentir, para enganar. Isso ninguém fala, tá certo? E aí, acabou tudo. Daqui a pouco a gente vê, tudo aquilo foi comprado. Desde a sua primeira eleição até a última eleição de Dilma, foi tudo comprado com dinheiro público, com dinheiro do povo brasileiro. Qual é o carisma do Lula? Olha, esse negócio de carisma é um negócio fantástico. Carisma, eu tenho um pouco de dificuldade em colocar pessoas como carismáticas. Carisma é um pouco coisa de líder, não é? Carisma é aquela pessoa que convence você a fazer coisas que mesmo que você não perceba no momento, que você vai com um caminho certo. Isso é uma pessoa carismática. Agora, malandragem, mentira, cara de pau, simpatia, isso tudo parece um pouco um carisma, tá certo? Mas não chamar o Lula de carismático. Lula é enganador, Lula é malandro, é corruptor, é corrupto, não carismático. Não me venham com essa que isso não existe com esse indivíduo. Muito bem, aí nós assistimos a um espetáculo da mentira. Não sabe de nada, não conhece nada. Todos os diretores da Petrobras que ele indicou, ele não tinha responsabilidade nenhuma, que não tem nada a ver com isso, tá certo? E além de tudo, se nós olharmos para complementar essa análise, o Lula é um criminoso que assinou as provas de crime. Eu vou colocar só 2 casos aqui. Esses 2 casos, com esses 2 casos, o Lula já devia estar na cadeia há muito tempo. E fica ainda tirando onda de perseguido. Então vou lembrar para vocês. A refinaria Abreu Lima, é que ela começou com um projeto de 2 milhões e já está mais de 20 e tantos bilhões e não consegue acabar. Tá certo? Ali é o seguinte, no início, o TCU, Tribunal de Contas da União, analisou aquele projeto e percebeu que o superfaturamento era gigantesco. Então sugeriu ao Congresso que paralisasse as obras da refinaria Abreu, fizesse uma investigação em cima para eliminar a corrupção que estava havendo. O que o Congresso fez? Fez exatamente isso. Paralisou as obras. E aí entrou o senhor Lula, assinou um decreto, né? E liberou Abreu e Lima. Não só liberou Abreu e Lima, mandou construir mais 4 refinarias. Algum objetivo econômico, objetivo de emprego por trás disso? Nenhum. Um objetivo de buscar propinas para enriquecer propriamente e ter dinheiro para bancar a sua base política unida. Ou seja, manter-se no poder. Isso é um crime de lesa pátria. É um crime que ele merecia estar na cadeia por pelo menos 50 anos de prisão. Quer mais outro? Assinado, isso aí foi assinado. Tá? Ele assinou, liberando a refinaria, rejeitando a paralisação das obras pelo Congresso. Peitou o Congresso. Tá certo?
E agora nós sabemos, está aí na internet, que o Lula fez um decreto parece 622, de 22 de dezembro de 2017, alterando o inciso 2 do artigo 9º do Estatuto do BNDES. Que alteração é esta? Permitir que o BNDES financiasse as empresas na aquisição de ativos estrangeiros. Simples assim. Não é simples isso? Alterou. O que aconteceu? Foi por ali que entraram as grandes empresas. A JBS está toda ali. A Odebrecht está toda ali. Financiamentos fantásticos. Basta dizer, só a JBS comprou 156 empresas nos Estados Unidos. Quer dizer, 716 bilhões de reais passaram por ali de 2008 a 2016. Um negócio inimaginável. E se você olhar tudo isso aí, está na base da propina para o senhor Lula e companhia. Isso é um crime de lesa pátria. Ele financiou o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Ao invés de estar financiando o desenvolvimento brasileiro, pegou esses recursos, 716 bilhões, financiou Cuba, financiou Venezuela, financiou os Estados Unidos, e nós ficamos chupando o dedo. Com o recurso de quem? Dos contribuintes brasileiros, dos pobres brasileiros que não têm educação, que não têm saúde. Foi isso aí o grande problema. Além disso, ele é um fã fervoroso, conforme nós vemos em vídeo na internet, do Sérgio Cabral. Chegou ao ponto de dizer ao Sérgio Cabral que se ele não votasse em São Paulo, ele ia tirar o título, se pudesse, ele tiraria o título de São Paulo para colocar aqui no Rio, só para votar em Sérgio. Porque Sérgio tinha um olhar carinhoso para o povo carioca. O Sérgio sabia governar para o povo do Rio de Janeiro. Olha, esse elogio que o Lula fez nesse discurso ao Sérgio, está aí na internet, tem um momento que a gente sente que há um ligeiro constrangimento do Sérgio. E eu olhando ali, eu tenho a impressão que aquele constrangimento é isso. Eu não pensei que esse Lula fosse capaz de ser pior do que eu, ser mais mentiroso do que eu, ser mais cínico do que eu, ser mais ladrão do que eu. Foi isso que eu percebi no constrangimento do Sérgio Cabral, que está aí preso na cadeia e o Lula ainda não está. E ele se diz perseguido, o PT se diz perseguido. E o Lula continua com crimes assinados, comprovadamente isso aí. Você vai pegar no Congresso e vai ver lá. Só vai pegar essa alteração, esse decreto que altera o estatuto, está lá a assinatura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem o que conversar. Tá certo? Não tem que buscar mais provas. Muito bem. E o pior ainda, o pior legado que esse cara fez foi colocar Dilma Rousseff, eleger a Dilma Rousseff para o seu lugar e, posteriormente, a reelegeu novamente. A Dilma é outra. Primeiro, é incompetente total e absoluta. Não sabe absolutamente nada. Gosta de mentir. Inclusive, iniciou dizendo que era PhD em economia. Tá certo? Quando começou a sua carreira política. E, na realidade, não era nada disso. E nós vimos. Foi um desastre com pessoas que interviam na economia, provocando o maior desastre, provocando essas recessões, provocando quebra do Brasil. Foi a Dilma Rousseff uma das maiores responsáveis por isso. Não, o maior responsável é o Lula, porque botou ela. Muito bem. Inclusive uma criminosa. Foi gravada combinando uma manobra ilegal com o ex-presidente Lula para nomear o ministro a fim de livrá-lo da prisão que estava prestes a acontecer pelo juiz Sérgio Moro. Do ponto de vista legal, está certo. Do ponto de vista legal, ela não poderia ter sido gravada como presidente, etc. Tal. Mas o fato é o fato. O fato é que ela foi gravada cometendo um crime, né, por tentar criar obstáculos à justiça, para que a justiça não prendesse o presidente Lula como ele merecia e merece ser preso.
Muito bem. Sai a Dilma e entra o Temer, que era o seu vice-presidente. Vice-presidente. Dilma, esse senhor, o Michel Temer, tinha um período curto, né? Já tem um ano, e chegar até 2018, ele mesmo dizia, eu não tenho muita coisa a fazer, não tinha popularidade nenhuma. Ao assumir o lugar da Dilma, assumiu também a popularidade da Dilma. Em pouco tempo estava pior do que a Dilma. E ele jogava uma cartada que achamos interessante e que eu até apoiei de início, foi escolher uma boa equipe econômica e tentar fazer todas aquelas reformas impopulares que ninguém fazia. Porque na situação que ele estava, a duração do período era pequena, não tinha nenhuma perspectiva de futuro para ele como presidente, e também a sua popularidade estava lá embaixo. Então, era uma janela de oportunidade para ele botar seu nome na história, como ele mesmo dizia, quero botar meu nome na história como o presidente que fez as reformas do Brasil. E que nós vimos foi um desastre. O Temer mentiroso, corrupto. O Temer que foi gravado, né, contratando propinas e ouvindo confissões de um delinquente, segundo ele mesmo, um delinquente, sobre os seus crimes, e não tomou nenhuma providência legal. Quer dizer, um criminoso. E aí fica se procurando se a gravação está boa ou não está. Não tem, não precisa, pode jogar fora aquela gravação. O tema de um pronunciamento em relação a essa gravação, ele confessou. Ele confessou que recebeu, sim, o Joesley Batista, 10h30 da noite, no porão da Alvorada. Veja só, um homem, o presidente do Brasil recebendo o presidente da maior empresa do Brasil e do mundo em relação a proteínas animais. Recebendo no 10h30 da noite, no porão, e sem estar na agenda. Olha que coisa. Trata de assuntos. O Joel dizendo que ele tinha feito de crimes para evitar, inclusive, delações contra o Temer, e o Temer ali passivo e sem dizer absolutamente, ou seja, concordando com tudo, mostrou-se um tremendo propineiro, um tremendo malandro, um tremendo corrupto, tá certo? E mentiroso. Daqui a pouco viaja no jatinho da JBS, diz que não viajou, daqui a pouco tem que dizer que viajou, porque foi provado que viajou. É uma pessoa inconfiável, que você não pode. Ninguém assume nada. A Dilma era a mesma coisa, o Lula era a mesma coisa, ninguém assume nada, nunca viu, não sabe de nada, tá certo? Nunca viajei, daqui a pouco tem que provar que viajei, mas não sabia quem era. Como é que eu empresto um jatinho ao presidente da República e o presidente não sabe isso? Naturalmente, se eu empresto meu jatinho ao presidente da República, eu vou ligar para ele para dizer, olha, presidente, como é que tá? Tudo bem? Recebeu o jatinho aí e tal? Tá tudo preparado de acordo com o que... Lógico, natural. Ou você acha que o Joesley ia emprestar o jatinho para que Lula não soubesse? É o mesmo caso do cara que caiu numa ilha e ficou lá com a Débora, ou qualquer, Raquel Welch, lá na ilha, e aí depois de 3 ou 4 dias o cara começou a tentar e tal, transar com ela. Ela disse, olha, tem um negócio seguinte, tudo bem, eu posso tentar transar com você, mas eu gostaria que você não dissesse isso pra ninguém. O cara disse, então não precisa, tá certo? É a mesma coisa. Ninguém vai prestar um jatinho ao presidente e tão escondido para ele não saber. Ao contrário, ele tem que saber que fui eu que emprestei o jatinho para ele. Quer dizer, vivo num mundo de mentiras e jogando isso em cima de uma sociedade que parece que topa essas coisas. Muito bem. E aí nós estamos assistindo o Temer, né? Algumas coisas positivas estão acontecendo. Por exemplo, o Lula, politicamente, está destroçado. Já vem perdendo há muito tempo. Eleições. Agora mesmo, numa pesquisa, está empatado com o Bolsonaro lá em Goiás. 21,8, Bolsonaro 21,6, está no ponto dele, tá certo? Não tem mais o que fazer politicamente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
apesar dos saudosistas ficar achando que Lula tem alguma influência ainda, capacidade de fazer alguma coisa se candidatando, nem a vereador de São Bernardo do Campo, lugar inclusive que ele não pode andar na rua. Bom, meus amigos, aí eu olho o seguinte: o Lula ganhou as primeiras eleições para o José Serra. Se não fosse Lula, o presidente seria o José Serra. Sabe o que aconteceu com o José Serra? Você recebe propina no exterior. Está aí denunciado. E além disso, está aí dizendo que Lula tem legitimidade sim para ser presidente do Brasil. Legitimidade? Um cara que 6 vezes réu no processo, só de uma vez no atacado agora, o Supremo Tribunal Federal botou mais 5 processos contra ele na mão do Sérgio Moro. Então 11 mais 5 são 11. 6 mais 5 são 11. Então 11 processos que ele tem. É esse cara que tem legitimidade. É esse cara que recebe um sítio, né, que recebe um triplex, né, com propina, e tem legitimidade para o senhor José Serra dizer isso. Na realidade, o senhor José Serra está querendo entrar no grupo do Lula, é isso sim. Pensando, como muita gente pensa, que o Lula ainda tem algum prestígio político. E o outro? Se não é Dilma Rousseff, seria quem? Aécio Neves. Aécio Neves deverá ser preso na próxima semana. Deverá ser preso. Merece ser preso. É um bandido. É um canalha. É um corrupto. Esse homem. Então você fica olhando. Se não fosse Lula, seria o José Serra. Se não fosse Dilma, seria o Aécio Neves. Agora, Lula, Dilma e Temer. Se você pensar bem, parece que daquele tempo para cá, criou-se um padrão brasileiro de política. Só pode ser chefe do executivo brasileiro quem for corrupto, mentiroso, ladrão, quanto mais, de pior caráter possível. Porque essas pessoas aí, né? Lula, Dilma, Temer, José Serra e Aécio Neves, se você botar esse elenco aí de pessoas, tem um caráter que dificilmente você encontrará um caráter igual a eles. Ou seja, um mau caráter igual a eles. Não é de pensar um pouco sobre nós estamos vivendo um pesadelo? Ou será que nós somos assim mesmo? Nós somos um país de corruptos, um país de bandidos, um país de mau caráter? Será que nós somos isso? Temos que pensar e refletir sobre isso. Porque o que está acontecendo, meus amigos, né? Olha aqui, porque acho que você não viu tudo. As opções são José Serra e assim, já falei, mas tem que ver aí. Então, eu quero dizer para vocês que eu espero que seja um pesadelo. Daqui a pouco a gente acorde sobre isso, né? E mudemos esse padrão que está sendo estabelecido. Entra Lula, sai Lula, entra Dilma, sai Dilma, entra o Temer, e as opções de José Serra e Aécio, todos farinha no mesmo saco. Ok, meus amigos, até a próxima, muito obrigado, né?